O que você vai querer alcançar de novo que você ainda não está preparado e você deve começar a se preparar agora? Neste vídeo, eu trago a história de Aline, uma pessoa extremamente inteligente, que ela só tinha certeza de uma coisa: ela estava cansada do trabalho que ela fazia. E por isso, ela me buscou e você vai ver neste vídeo o final dessa história. Mas antes de eu iniciar este vídeo, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal para se tornar um aluno oficial e clique no sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E aproveite para pegar papel e caneta para anotar todos os insights que fizeram diferença na vida da Aline e poderá fazer diferença na sua também. E hoje eu trago a história de Aline, uma história verídica, que fez com que ela pudesse deixar de fazer aquilo que ela já não aguentava mais para realmente se descobrir e viver o que ela realmente merecia viver. Aline é uma pessoa extremamente inteligente, muito sábia, muito fácil com as palavras, se comunicava bem com todo mundo. Aline já tinha faculdade, já tinha outros estudos, mas mesmo assim continuava exercendo funções de execução na empresa onde trabalhava, uma multinacional. E qual que era a vida de Aline até aquele momento? Ela trabalhava executando alguns serviços em um setor. Depois de ela se cansar para aquele setor, ela acabava indo para outro setor, e nesse outro setor também com funções de execução. E assim a Aline foi passando 12 anos da sua vida. E chegou um momento em que ela sentia que já tinha dado, mas ela não conseguia saber realmente que caminho andar, pois ela já tinha feito faculdade, já tinha mais estudo que as pessoas à sua volta ali e não conseguia uma promoção para a liderança, por exemplo. E foi nesse momento em que eu comecei um processo com a Aline. E claro que a primeira coisa que eu fiz nesse processo foi conhecer a verdadeira Aline, aplicando uma análise de perfil comportamental. Quando eu fiz o teste de perfil comportamental da Aline, a gente viu que o perfil dela era um perfil voltado para pessoas, um perfil que gosta de resolver problemas com pessoas. E ela estava já há 12 anos executando, voltado para o computador, para notas, para compras, para um monte de coisa que ela não aguentava mais ser, porque aquilo não era o natural dela. Então, durante o processo, eu comecei a instruí-la como que ela deveria aplicar algumas técnicas, se comportar, fazer alinhamentos. E durante essas semanas do processo, ela foi aplicando tudo isso, foi alinhando com a chefia, foi alinhando com os pares dela, e ela começou ali a servir todo o grupo. E nisso, o supervisor dela começou a identificar que ela era muito boa em servir, em ser líder. E depois de mais ou menos uns 3 meses, o líder dela indicou ela para substituí-lo, pois ele iria subir de cargo. E foi nesse momento que a minha experiência fez total diferença no processo para ela. Porque vamos pensar, ela trabalhava numa empresa grande, numa multinacional, numa empresa que tem avaliações. Então o RH tinha avaliações dela durante 12 anos como uma pessoa executora. E de repente, num curto espaço de tempo, recebe uma avaliação do supervisor dela, não somente indicando ela para o cargo dele, mas também dizendo que ela se demonstrava como uma grande líder. E foi nesse momento, em pensando em como uma multinacional funciona, porque eu já trabalhei numa multinacional, eu a preparei para ser resiliente, porque o supervisor dela
estava vendo a mudança dela dia após dia, mas o RH não. Então eu preparei ela para que, claro, ela se candidatasse à vaga, mas se ela não recebesse a vaga, que ela fosse muito resiliente com uma pessoa que poderia estar assumindo. E adivinha o que aconteceu? Outra pessoa foi colocada naquela vaga. E ela seguiu os meus conselhos, seguiu toda a experiência que eu pude compartilhar com ela. E ela não somente foi resiliente, mas ela serviu de coração aberto e de bom grado a pessoa que assumiu a vaga no lugar do supervisor dela. E ela foi ensinando tudo o que ela sabia, não escondendo nada. E alguns meses depois que até o nosso processo já havia acabado, mas ela já havia aprendido tudo o que ela precisava, surgiu a vaga em outro setor. E aí o gerente desse outro setor não somente a escolheu, mas fez questão de que fosse ela, porque ele também pôde acompanhar toda essa evolução que ela teve. E ele admirou o quanto que ela conseguiu ser resiliente, até mesmo no momento em que ela se candidatou e ainda, além de não ter ganho a vaga, recebeu um chefe novo, não é mesmo? E ela pôde então fazer essa transição já para esse outro setor como líder. E hoje ela continua na empresa, continua crescendo e a empresa investindo nela para que ela continue crescendo como líder dentro da empresa. Então eu trouxe aqui essa história real da Aline para que você pudesse refletir também sobre o que você tem que aprender, no que você tem que se capacitar para você fazer essa virada de chave. No caso da Aline, não era fazer mais uma faculdade. No caso da Aline, era ter acesso a uma experiência, a uma pessoa que pudesse ajudá-la a se destravar, a ter uma comunicação assertiva e ser a líder que ela nasceu para ser, entender até mesmo que ela não entendia. Então, anote aí algumas dicas que eu trabalhei com a Aline para que ela pudesse se conhecer e começar a estudar o que de fato faria sentido para a vida dela. Primeiro ponto, busque, pense o que você quer ser no futuro e o que você precisa aprender para ser essa pessoa no futuro. No caso da Aline, ela precisava desenvolver uma comunicação assertiva como líder. E eu pude ajudá-la nisso. Talvez a sua necessidade seja outra, mas daí pense quem que pode te ajudar com isso, que pode ajudar você a acelerar nesse caminho. Segundo ponto, comece a estudar agora. Não espere a oportunidade chegar. Veja que no caso de Aline, ela, por um sentimento de cansaço, de não aguentar mais estar fazendo aquilo que ela fazia, ela buscou já se conhecer, buscou ajuda e ela pôde ir se preparando antes mesmo da vaga aparecer. Então, faça o mesmo. Comece estudando agora. Se prepare. Terceiro ponto, comece colocando em prática. Seja lá o que você precisa aprender, o pouco que você vai estudando, comece colocando em prática. Como eu contei na história de Aline, ela já pôde ir alinhando com a chefia dela e com os próprios pares com quem ela trabalhava, algumas técnicas que ela estava aprendendo aqui comigo. E ela foi colocando isso em prática. Então, ela não esperou ser líder para colocar em prática, ela já começou a fazê-lo antes. Então, faça isso também. E quarto ponto, que é normal, assim como ela teve, muitas pessoas têm, eu também já tive. Se você tiver medo, se cerque de pessoas que têm experiência no que você quer, porque a experiência deles compartilhada com você vai fazer com que você supere esse medo, vai fazer com que você diminua a ponto de conseguir se entender, conseguir se adaptar e conseguir seguir em frente, tá bom? E se você chegou neste ponto
está com necessidade de entender realmente quem é você, até mesmo para você saber o que você precisa aprender para alcançar as suas metas, os seus objetivos em 2024, vou reforçar aqui. Vou deixar o link para que você possa fazer um teste de amostra gratuito. É claro que ele não será completo como pago, mas você já vai começar a ter a oportunidade de se conhecer um pouquinho para a sua jornada ser mais fácil em 2024. E antes de eu terminar este vídeo, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva neste canal para se tornar um aluno oficial e clique no sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Muito sucesso!